Vários assassinatos em diversas cidades começaram a ser descobertos a partir de um duplo assassinato registrado em uma praia em Santa Catarina. Os policiais de lá começaram a fazer diligências e investigações, observaram, através de câmeras que foram capturadas as imagens ali nas proximidades de onde o crime aconteceu, que elementos de fora chegaram metendo a máquina e executaram esses dois rapazes. A polícia começou nessas diligências descobrindo vários fatos e hoje culminou com uma ação não só envolvendo policiais brasileiros, mas também policiais paraguaios, que em Peroán Cabaleiro foram cumprir uma ordem judicial expedida e emanada pela Justiça aqui do Brasil. Lá, um cara que é brasileiro, mas que tem dupla cidadania, poderia estar homiciado, poderia estar escondido no Paraguai. O cara não estava, ele estava na casa da mãe aqui em Londrina, viu? Ele não foi preso no Paraguai, mas foi preso aqui em Londrina, na ação realizada pelos policiais. E os crimes todos são aquilo que você vê nos filmes. Se você olhar esses filmes que tem por aí, tem um monte de filmes, né? Tem aqueles Narcos, tem aqueles filmes variados que tem. Inclusive tem agora um filme nacional que está em evidência aí também nas coisas pagas, lá naquelas televisões pagas, que também trata desse assunto. Caras que estão no crime, que fazem parte da organização, não têm permissão de sair, porque se sair são executados. E era isso que esses caras estavam fazendo. Eles estavam matando ex-parceiros que, segundo o delegado de Santa Catarina, estariam tentando fugir, tentando escapar dos trabalhos desenvolvidos pela tal facção criminosa. O doutor Juliano Baesso, que é delegado de Imbituba, em Santa Catarina, onde na Praia do Rosa foi esse assassinato, e veja, o duplo assassinato de dois caras de Londrina, londrinenses que saíram daqui e foram para Santa Catarina curtir uma praia e que acabaram sendo alvejados por tiros disparados por estas armas aí, armas que foram apreendidas pela polícia agora na sequência da investigação. Bote dado e um monte de gente engatada. Policiais de Santa Catarina vieram a Londrina e contaram com o apoio de diversos policiais de várias delegacias, inclusive da DENARC, para localizar uma quadrilha que estava executando elementos que tentavam deixar a facção criminosa. A informação inicial é de que os dois primeiros mortos, que foram executados em Imbituba, no estado de Santa Catarina, teriam sido assassinados porque estariam tentando se desfiliar da tal organização. E por isso, marginais saíram daqui e foram para lá para executá-los. Outros diversos crimes também estão interligados e seriam também de pessoas que estavam tentando deixar a tal organização. A Polícia Civil invadiu diversas casas, cumpriu vários mandados e efetuou prisões de pessoas. O delegado de Santa Catarina falou com a imprensa dando detalhes das investigações. Realmente, no dia 6 de março de 2023, nós tivemos um grave crime lá no município de Imbituba, Santa Catarina. Dois irmãos foram vítimas de dezenas de disparos de armas de fogo, inclusive armas de grosso calibre, pistolas, fuzis. E a equipe de investigação da delegacia de Imbituba, com o auxílio aqui da Polícia Civil do Paraná, logrou êxito, então, na identificação de praticamente todos os autores desse grave crime que aconteceu lá. Nós constatamos que esse grupo havia deslocado para Imbituba ao menos em 2 carros, saiu aqui de Londrina e foram para Imbituba, se hospedaram inicialmente em Itapema, em outro município de Santa Catarina, logo em seguida se hospedaram em Imbituba, num local bem próximo ao crime, e inclusive tinham ido para Imbituba fazer o levantamento onde as vítimas estavam dias antes do crime. E esse levantamento foi efetuado por intermédio de drones, inclusive a gente tem vídeos que eles fizeram antes do crime, com os drones em cima da casa das vítimas, e então posteriormente, com a identificação desses 2 carros, com a placa já desses veículos, nós repassamos informações para a Polícia Rodoviária Federal. Inicialmente a PRF abordou um dos veículos com 225 quilos de maconha no seu interior, então já durante as investigações 2 indivíduos foram presos por tráfico de drogas, com esse veículo. O outro veículo havia sido abordado lá em Curitiba, na região de Curitiba, também com um dos autores do homicídio dentro. E a partir daí nós implementamos uma série de medidas cautelares, objetivando aí a identificação dos autores e logramos êxitos, e identificar que no local do crime nós tivemos
pelo menos 5 executores que entraram na casa lá e praticaram o duplo homicídio. Tivemos 2 mandantes aqui de Londrina, um deles inclusive se encontrava recolhido aqui no presídio de Londrina, e o outro, né, durante as investigações nós constatamos que era o chefe dessa organização criminosa, um dos líderes da organização criminosa aqui em Londrina. Então, e além desses 7, né, 5 executores e 2 mandantes, nós identificamos que outras 2 pessoas, um casal, também participou diretamente do homicídio, inclusive na fase de premeditação, durante o levantamento com drones, e posteriormente com auxílio material no recolhimento das armas. Por quê? Porque após o homicídio, né, esse grupo deixou todas as armas, né, fuzis, pistolas, em municípios, né, ali da região de Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, né, e posteriormente, no dia seguinte, então, esse casal que já havia participado da premeditação saiu aqui de Londrina, a gente tem provas disso, que eles saíram aqui de Londrina e foram até lá Santa Catarina buscar essas armas em um outro veículo, um terceiro veículo. Então, em razão de toda essa investigação, né, que foi realizada, o Poder Judiciário de Imbituba deferiu, né, 9 mandados de prisão preventiva e 29 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na data de hoje. Nós prendemos os 2 mentores intelectuais do duplo homicídio, né, um obviamente já se encontrava no presídio, e o outro, o chefe da organização criminosa, foi capturado aqui em Londrina durante as buscas na data de hoje, inclusive na posse de uma arma de fogo de uso restrito, né? Então, além de ser preso preventivamente, ele vai ser autuado em flagrante agora por uma nova posse de arma de fogo de uso restrito. E, além disso, alguns executores, né, e esse casal que auxiliou também já foram presos na data de hoje. Restam apenas 2 mandados de prisão preventiva de 2 indivíduos que participaram ali da execução do crime, que ainda se encontram foragidos. Além do duplo homicídio lá de Santa Catarina, os senhores investigaram e descobriram vários outros crimes praticados por esses mesmos indivíduos? Sim, durante as investigações nós percebemos, né, que as informações que chegaram até nós é que tanto as vítimas lá de Imbituba, elas faziam parte de uma organização criminosa e em algum momento, por algum motivo que a gente desconhece, houve alguma discussão, alguma briga dessas organizações e eles se brigaram, né? E o que a gente percebeu é que essa organização criminosa resolveu matar todo mundo, né, que se filiou dessa organização, né? E começou justamente em Imbituba com o assassinato desses 2 irmãos. Posteriormente, né, tivemos vários outros homicídios aqui em Londrina e região, inclusive em Maringá, ligados aqui a esse duplo homicídio em Imbituba, né? Eu vou lembrar aqui no início de março, né, logo após os 2 homicídios de Imbituba, tivemos um duplo homicídio aqui em Londrina, né? Enfim, com o mesmo modus operandi, 2 indivíduos foram baleados, né, no interior de um veículo, né, inclusive com armas de grosso calibre também. E pelas nossas investigações, o mesmo grupo praticou esse homicídio. Depois também tivemos um outro indivíduo que era bem amigo das vítimas lá de Imbituba, que também foi executado aqui em Londrina. Enfim, teve vários outros homicídios aqui em Londrina que durante as nossas investigações, durante as nossas medidas cautelares, nós colhemos provas também desses homicídios aqui em Londrina. E agora, ao final da minha investigação, a gente vai compartilhar esses elementos aqui com o Poder Judiciário, com a Polícia Civil de Londrina, para que então esses indivíduos então possam ser responsabilizados também aqui por esses crimes. A gente apurou que eles estavam, né, se ameaçando, né, entre eles, mas não estavam lá foragidos, né? Eles estavam lá simplesmente para passar em tese um final de semana numa casa de praia lá na Praia do Rosa, né? E por coincidência, né, a organização acabou levantando o endereço deles lá e aí acabaram sendo vítimas então desse crime. A polícia do Paraguai também ajudou os senhores hoje? Nós tínhamos informações, né, de que o principal alvo dessa organização criminosa estava no Paraguai. Aliás, durante as investigações nós constatamos que alguns indivíduos que participaram da execução e também alguns autores intelectuais, né, o autor intelectual, melhor dizendo, estavam no Paraguai, né, saíram de Imbituba e foram para o Paraguai. E aí comprovamos isso realmente na investigação, né, por medidas cautelares, e a gente levantou que o principal alvo estava lá e realmente permaneceu lá um bom tempo durante as investigações. E em razão disso, né, nós mantivemos contato com a Polícia Federal e com a Senad, né, a polícia lá do Paraguai, e aí na data de hoje, então, né, esse local que nós levantamos lá também foi alvo lá da Senad, lá do Paraguai, que esteve nessa casa para tentar encontrar esse autor intelectual. Por outro lado, esse autor acabou, a gente foi localizado aqui em Londrina, na casa da própria mãe, então acabou sendo preso diretamente aqui. Uma advogada foi presa, qual é o envolvimento dela? Eu não vou citar nomes, né, não vou citar qual é a profissão da pessoa, né, mas de fato a gente teve uma prisão, né, de uma advogada. Ela é casada com um dos autores também do homicídio e foi a pessoa, né, que foi até Imbituba, né, juntamente com os outros autores e participou da premeditação do crime, né, no dia que os autores levantaram um drone em cima da casa da vítima. A gente tem foto dessa suspeita, dessa investigada lá em Imbituba, na Praia do Rosa, né, juntamente com eles. E posteriormente, né, os autores, como eu
mencionei, deixaram as armas lá na região de Santa Catarina e um dos executores diretos, que é cunhado também dessa suspeita, pediu para ela e para o irmão, né, ir lá em Santa Catarina buscar as armas, e aí a gente comprovou, né, tecnicamente, que ela efetivamente foi juntamente com o marido lá em Santa Catarina buscar essas armas. Os policiais da DENARC deram um apoio especial aos policiais de Imbituba, Santa Catarina, porque eles já conheciam aqui em Londrina diversos dos investigados que também já estavam sendo alvos de investigações realizadas aqui por conta do tráfico de drogas. E a Polícia Civil foi chamada pelos policiais de Santa Catarina para poderem participar desta intervenção. Na verdade, esse apoio foi prestado para a delegacia lá de Santa Catarina em razão de que os investigados naquele homicídio já eram investigados da DENARC, já, alguns deles presos anteriormente pela DENARC, e investigados também, inclusive as vítimas. Uma das vítimas tinha sido abordada pela DENARC voltando da fronteira, acho que 1 ano, 8 meses antes dessa morte. E os envolvidos aí, todos conhecidos da DENARC, principalmente o investigador Wellington, que prestou esse apoio nos levantamentos, repassando informações, a parte operacional aqui na região norte do Paraná. Eram todos conhecidos, como eu disse, relativos ao tráfico, à organização criminosa, à associação ao tráfico, todos membros de organização criminosa. Alguns, como eu disse, presos, um já estava preso, outros foram presos durante essa investigação e agora o restante aí presos também durante essa operação, com arma de fogo e os cumprimentos dos mandados. Mas, em suma, eram conhecidos da DENARC por essas ações relativas ao tráfico, organização criminosa e associação ao tráfico. Acreditava-se que o chefão estivesse aqui, mas ele que estivesse no Paraguai, mas ele estava aqui em Londrina. Na verdade, ele é morador de Londrina, é oriundo daqui, estava com mandados de prisão expedidos por outros autos, conseguiu ter progressão aí no regime dele, então ele ficou tranquilo, voltou para Londrina. Quando ele foi baleado, voltou para o Paraguai. Aí acreditávamos que ele estava no Paraguai na data do cumprimento, que seria hoje. Por isso fizemos contato com a Polícia Federal de Ponta Porã, que fez contato com a SENAD, e portanto a SENAD fez esse cumprimento lá em apoio à Polícia Civil do Paraná e Santa Catarina. No entanto, a casa estava lá com outros moradores, que estavam morando lá cerca de 15 dias, 1 mês, e ele estava na casa da mãe, na casa da família aqui, onde ele foi localizado.